Bem-vindos a esta série de vídeos onde tentaremos conhecer e compreender o itinerário de iniciação à vida cristã das crianças e dos adolescentes com as famílias. É um nome um bocadinho longo, mas trata-se do documento que os bispos portugueses partilharam com a Igreja em abril de 2022 e que dá orientações sobre como deve ser o caminho pelo qual as crianças e adolescentes fazem catequese. O texto apareceu num livrinho publicado pelo SENEC em setembro desse ano, em 22, e foi distribuído por todas as dioceses e também está disponível na net. Com estes vídeos queremos ler o texto com calma, perceber a sua mensagem, identificar os desafios. Pode não ser um documento perfeito. Podes não entender, podes não concordar com algumas das suas propostas. Mas o documento está aí. Não são palavras à toa. As suas propostas vêm na sequência de outros documentos portugueses e universais sobre a renovação da catequese. Como catequistas, como cristãos, fazemos bem em prestar-lhes atenção. Esta série de vídeos quer ajudar a isso mesmo. Um pouco por todas as dioceses tem-se feito ações de formação sobre este itinerário. Localmente, os grupos de catequistas juntam-se para o ler, para o debater. Fazemos estes vídeos para colaborar com este esforço. Atenção, nestes vídeos eu falo em meu nome pessoal. Cada um dos vídeos desta série vai abordar algum dos tópicos do itinerário. Tentarei que cada um dos vídeos tenha duas partes. Na primeira, vou centrar naquilo que o texto diz, para ajudar os leitores a entendê-lo melhor e a identificar os desafios que o texto traz à maneira como fazemos catequese. Numa segunda parte, se for o caso, alerto para limitações que o texto tenha e sugiro alguns caminhos para as superar. Vamos lá então ao trabalho. E hoje, neste primeiro vídeo, começamos pelo princípio, pela introdução. É curtinha, tem 2 números e os títulos são significativos. O encontro com Jesus Cristo e tornar-se cristão. O itinerário diz logo de início ao que vem. Este documento tem que ver com catequese. E catequese tem que ver com Jesus Cristo, com o encontro com Ele, ao ponto de nos tornarmos seus discípulos. A ideia de encontro está muito presente. E isto coloca a experiência cristã, e nela a da catequese, num horizonte interpessoal. Não é primeiramente uma experiência sociológica nem um conteúdo de instrução. É encontro. Entre a pessoa, entre tu, eu, entre a pessoa com a sua história, com os seus sonhos e Jesus, o rosto de Deus. Mais se diz que este encontro deve ser profundo. Deve modelar a pessoa ao ponto de ela assumir o estilo de vida de Jesus e os seus sentimentos. E ainda no número 1 surge logo o sublinhado. A catequese deve fazer-se de tal modo que envolva, que coopere com as famílias. O número 2, tornar-se cristão, explicita melhor o alcance deste documento. O texto apresenta o itinerário que a Conferência Episcopal propõe para a catequese. Recorda o programa de catequese para a infância e adolescência, surgido já em 1988 e que nos deu os catecismos de início dos anos 90 e a sua reformulação em 2007 e seguintes. Este texto agora tem consciência que não se trata apenas de fazer um novo programa ou apenas de renovar os materiais catequéticos, mas que vai ser necessário assumir uma nova visão do que é, do que deve ser a catequese. E esta introdução termina com uma bela síntese do que é a catequese. Proclamar o primeiro anúncio, despertar para o sentido do mistério, favorecer a atitude da fé e acompanhar as pessoas no seu processo de se tornarem cristãs. Há algumas palavras que vale a pena prestar atenção. Catequese é uma delas. Que ideia tens tu de catequese? Sentes-te alinhado com as sugestões dos nossos bispos? Encontro. Nós vimos todos de uma tradição que centrava a ação da Igreja na pressão social ou na instrução. E por isso pode surpreender esta opção por uma categoria interpessoal, como o encontro, onde o sujeito, cada pessoa individual, entra, ou não, em relação com Jesus, a imagem de Deus. E por fim, uma terceira palavra importante, família. Ao longo do documento, a realidade familiar vai aparecer
mais vezes. Assim, à partida, como é que imaginas que pode ser o papel das famílias na catequese? Em jeito de comentário mais pessoal, eu sublinho 3 ideias. O documento começa com a expressão "a Igreja que caminha em Portugal". É uma imagem poderosa e teologicamente bem interessante. Não são os bispos, não são os catequistas. É a Igreja toda que está interessada neste processo da catequese. A Igreja que caminha em Portugal. Não é o mesmo que dizer Igreja Portuguesa. Não só porque, com cada vez mais imigrantes, a Igreja que caminha em Portugal é mais abrangente do que a Igreja dos portugueses. Mas também porque, aqui e ali, veja-se o caso da Alemanha, parece regressar o fantasma das igrejas nacionais. Ora, esta igreja, a tal que caminha em Portugal, deseja que todos se encontrem com Jesus Cristo e que vivam como seus discípulos. Este tema não vai ser aprofundado no documento, mas é pertinente. Este encontro com Jesus tem muitas formas. Há um encontro que deixa em nós uma boa impressão de Jesus e do seu Evangelho, mas que não cresce, que não transforma a pessoa. A insistência legítima, parece-me, no primeiro anúncio, pode ser lida mal, como um esvaziamento da catequese, como se desistíssemos de ter um projeto sério de vida cristã. Como se a missão da Igreja se pudesse reduzir a oferecer um primeiro contacto feliz com Jesus, mas inócuo. Contacto feliz que não leva a lado nenhum. Não é isso. Parabéns para os nossos bispos que marcam claramente a missão da catequese e que assumem que o ideal de ser discípulo comprometido com Jesus e a sua causa deve ser proposto a todos. A terceira ideia é a distinção, a diferença que se faz entre itinerário, programa e materiais catequéticos. Este documento, o itinerário, surgido na senda de outros textos da Conferência Episcopal e do Magistério Universal, diz com que linhas nos cozemos. Pronto, é o nível mais alto. Exprime uma visão renovada da evangelização e da catequese, dá as pautas gerais, as grandes opções. Outra coisa mais concreta será o programa de catequese. Eu muitas vezes prefiro chamar-lhe o currículo. Quais os conteúdos, quais as experiências, como é que eles estão distribuídos no tempo. Finalmente, ainda mais concreto do que o itinerário ou que o programa, estão os materiais catequéticos que vão aparecendo nos próximos anos.